Olá, meus queridos, tudo bem? Nesse tempo em que nós temos que ficar contidos, ou melhor, resguardados aí em nosso ambiente doméstico, vale a pena a gente retomar, relembrar algumas coisas que em sala de aula nós estávamos trabalhando, né? E aí, a vocês, alunos do primeiro ano, eu gostaria de relembrar, rememorar aqui alguns dos assuntos que nós estávamos trabalhando e, ao mesmo tempo, já introduzir novos assuntos. Nós estávamos trabalhando na filosofia grega o período clássico, conhecido dentro do contexto da história da filosofia como período socrático ou antropológico. Nesse período, vale a pena destacar e relembrar que a filosofia ela deixa de tratar de questões ligadas à natureza e passa a investigar questões ligadas ao homem, à vida social. Por isso que a gente fala um período antropológico. A produção filosófica desse contexto vai ganhar destaque em pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles, embora o Aristóteles tenha vivido num período de transição para a época helenística. E antes de Sócrates, vale a pena também a gente destacar alguns intelectuais, professores que se antagonizaram com o pensamento socrático, os sofistas. Em relação aos sofistas, que nós já tínhamos visto e nós vamos relembrar agora, o que a gente tem que lembrar desses pensadores? Eles eram professores de retórica, andavam de cidade em cidade, né, ensinando essa arte e, evidentemente, cobrando por ela. Por essa razão, eles receberam por parte de Sócrates e Platão uma série de críticas, dizendo que eram, Sócrates afirmava que eram mercenários, porque vendiam conhecimento, não tinham nenhum comprometimento com a busca da verdade. Essa é a característica do pensamento socrático, buscar a verdade, E os sofistas ensinavam a arte da retórica, ou seja, como usar a fala, como usar o discurso para persuadir seus interlocutores. Lembrando que o ensino da retórica ou o domínio dessa arte tinha uma importância crucial no exercício da vida política dos gregos, uma vez que na democracia a fala, o discurso tinha uma importância crucial no exercício do poder junto à polis. Pois bem, dentro da filosofia ou do pensamento dos sofistas, a gente fala sofística, a gente deve destacar e levar para a nossa casinha, a nossa cabecinha e os vestibulares a seguinte ideia. Os sofistas, eles deixaram um legado importante que seria o pensamento relativista. O que seria o relativismo? O relativismo é justamente aquela posição segundo a qual não existe uma verdade que seja única, uma verdade que seja absoluta. As verdades são relativas a cada contexto, a cada situação, a cada indivíduo. Portanto, dentro dessa perspectiva do relativismo, nós não podemos afirmar, por exemplo, que uma cultura seja mais correta, uma cultura seja mais civilizada, ou um povo tem hábitos melhores, mais sofisticados ou superiores aos outros. Cada povo, cada grupo, cada cultura e, mais ainda, cada indivíduo tem sua percepção do que vem a ser o certo, o que vem a ser verdadeiro. Então não existe uma universalidade do ponto de vista da verdade, Cada cultura convenciona, essa palavra é importante, porque dentro da sofística as verdades são convenções, convenções estipuladas por cada grupo, por cada comunidade, por cada indivíduo. Vale a pena destacar uma frase muito conhecida atribuída a Protágoras de Abdera, um pensador da sofística. Ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são porque são, daquelas que não são porque não são. Mas essa primeira parte da frase, o homem é a medida de todas as coisas, ela revela de maneira cristalina o pensamento dos sofistas, justamente a ideia de que o critério,
o metron, né, que define o que é o certo, o que é o verdadeiro, está no homem, entendido aí como indivíduo, como grupo, como a comunidade, como a sociedade. Portanto, está no homem o critério para definir o que é o certo e o que é o verdadeiro. Então não existe uma posição única do que é verdadeiro. Contra essa posição se revela o pensamento socrático. O Sócrates, conforme eu tinha comentado inicialmente, ele era um pensador que busca, que persegue a verdade, desde a sua, como se diz, da sua manifestação de pessoa pública junto à polis, foi-lhe revelado, alguém disse que ele seria o homem mais sábio de toda a Hélade, de toda a Grécia. Ele se busca, ele se propõe a buscar a essa verdade. E é interessante que dentro da filosofia socrática destaca-se uma coisa muito interessante, é o seu método de abordagem da realidade. O Sócrates, ele procurou investigar principalmente a moral, temas relativos aos valores, à moral da polis do seu tempo, Então ele foi alguém absolutamente antenado nas questões cotidianas da sua comunidade, em particular as questões relativas à moralidade. E como que o método de produção do conhecimento em Sócrates foi executado? Sócrates gostava de conversar, ele convidava, Elencós convidava as pessoas a uma conversa. Não se trata de uma conversa informal, mas uma conversa no sentido de entender a essência daqueles valores, daqueles princípios que norteavam a vida do homem de Atenas, Então, por ser um investigador, alguém que procurasse entender a essência dos valores da cidade, Sócrates é considerado pai da ética, é justamente a filosofia sobre os valores. Pois bem, como Sócrates filosofava? Como funcionava a metodologia desse pensador? Ora, o Sócrates normalmente iniciava os seus diálogos procurando entender o que são esses valores. Por exemplo, o que é a justiça? O que é o amor? O que é a piedade? O que é o bem? O que é a bondade? São temas que faziam parte dos diálogos socráticos. E curioso que quando ele lançava essas perguntas, os seus interlocutores normalmente colocavam pontos de vistas recorrentes a esse tema. Ah, Sócrates, a piedade é tratar os outros com, como se diz, um altruísmo, sem colocar-se na posição do outro. A piedade é sinônimo de empatia, por exemplo. E o Sócrates, diante dessas respostas, ele imediatamente apontava as contradições, refutava essas respostas. Ele nunca se mostrava como alguém que tinha uma resposta pronta e, portanto, era detentor do conhecimento. Muito pelo contrário. O Sócrates, ele era irônico. Irônico não no sentido sarcástico do termo, ironia, ficar ironizando as coisas, não nesse sentido. Irônico no sentido de ser um indivíduo que não se colocava como alguém que conhece algo, mas como alguém que não conhece. Por não conhecer, ele está buscando, juntamente com o seu interlocutor, aquele conhecimento. Então, a ironia tem justamente esse sentido de colocar perguntas, de colocar um tema sob questionamento, de refutar, inclusive, as questões ou as opiniões levantadas pelo seu interlocutor. Então, a primeira parte do diálogo socrático é chamada justamente disso, de ironia. Ironia é a refutação, é o processo de refutar as respostas dadas pelo seu interlocutor. Respostas estas carregadas de preconceito, carregadas de subjetividade, daquilo que a gente poderia chamar de opinião ou achismo. E diante dessas respostas formuladas dessa maneira, com subjetividade, com variabilidade, o Sócrates facilmente colocava essas respostas sob a crítica, sob a crítica, e daí a técnica socrática. Criticar as respostas ou as opiniões que eram apresentadas por meio da boca de seus interlocutores. E na medida em que ele ia refutando essas questões, essas opiniões,
o próprio interlocutor ia se dando conta do quanto ele sabe pouco daquele assunto. E isso é importante na metodologia socrática, levar o interlocutor a perceber a sua própria ignorância. Na medida em que o indivíduo vai se percebendo ignorante, ele, obviamente, vai sendo também estimulado a buscar o conhecimento verdadeiro. Daí a essência do método socrático, a chamada maiêutica. O método socrático é a maiêutica. E o que é a maiêutica? É o parto de ideias, né? O Sócrates, ele vai induzindo, ele vai estimulando o interlocutor a colocar para fora, a parir, a dar à luz a uma ideia, a um conceito supostamente existente dentro de si, né? Porém obscurecido, porém muitas vezes, né, como se diz, obscurecido pela própria ignorância das pessoas que não querem pensar. E o que o Sócrates quer fazer é justamente os indivíduos a pensarem, usarem o seu pensamento de maneira correta. E esse processo de você pensar corretamente implica justamente na dialética, na contraposição de argumentos, na discussão aberta a respeito de um problema, percebendo as críticas, percebendo as falhas do nosso raciocínio, as falhas da nossa opinião. E na medida em que esse processo vai acontecendo, o próprio conhecimento vai sendo gerado, vai sendo, produzido pelo próprio indivíduo. Então é interessante que dentro da metodologia socrática, repetindo, ele não se coloca como detentor do conhecimento. A ironia é justamente essa atitude de dizer, olha, eu não sei, e eu tenho consciência de não saber. Né? E esse processo de não saber estimula a busca do conhecimento verdadeiro presente na metodologia da maiêutica. Maiêutica é justamente retirar de si, retirar a verdade que está dentro de si mesmo, né? E que muitas vezes é obscurecida pela nossa ignorância, pelo senso comum. É um parto de ideias. E o Sócrates, ele prestou, né, com essa metodologia, ele prestou exatamente uma homenagem à sua mãe, né, que, por sua vez, era parteira na cidade de Atenas. Então ele se colocava como um parto, né, um parteiro de ideias. E vale a pena também destacar aqui, nesse momento final desse nosso primeiro encontro, o seguinte: é nessa busca pelo saber verdadeiro, pelo saber fundado na discussão, pelo saber fundado na maiêutica, na dialética, na discussão do conhecimento, que Sócrates vai se antagonizar com os sofistas. Os sofistas, a gente já tinha comentado, partiam do princípio que a verdade é relativa, que o conhecimento é relativo, que não existe uma verdade que seja única, absoluta, universal. E o Sócrates, ao longo do seu diálogo com seus interlocutores, ele está buscando exatamente aquilo que existe de universal no pensamento. Né? Portanto, ele se coloca numa posição antagônica de oposição em relação à sofística. Né? Para Sócrates, a verdade ela não pode estar fundada no livre-arbítrio de cada indivíduo, na opinião particular de cada pessoa. Ela tem que ser buscada à luz de uma metodologia rigorosa, daí a maiêutica. E nesse processo de se buscar a verdade, atinge-se também aquilo que a tradição filosófica vai chamar de episteme, ciência. Né? O que o Sócrates quer, então, produzir é uma ciência, né? Uma ciência dos valores, no sentido de tentar entender os valores na sua amplitude, na sua universalidade, buscando, portanto, superar aquilo que é relativo, aquilo que é variável. Essa tendência também vai aparecer no pensamento de Platão, no pensamento de Aristóteles. Tudo bem? Então, relembrando, né, só trazendo à tona aqui esse primeiro, né, nesse nosso primeiro encontro, no capítulo 2 do nosso livrinho do Bernoulli lá, né? Sócrates e os sofistas. O que eles têm em comum? Discutem temas e questões relativas à cidade, à polis, à vida cotidiana dos homens. Por isso fazem parte de um período chamado de período antropológico da filosofia. Né? Interessante que
A metodologia dos sofistas e de Sócrates aponta por caminhos diversos. Enquanto os sofistas apostam na ideia do relativismo, os valores variam, né, segundo o parecer de cada cultura, de cada indivíduo, o Sócrates busca uma universalidade, né, no sentido de compreender os valores da cidade, as questões ligadas ao cotidiano das pessoas. Galera, obrigado pela atenção. Até a nossa próxima aula.